Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar vendo alguns conceitos básicos, tá, sobre o conteúdo de planilha eletrônica. E hoje eu vou falar sobre fórmulas, né, operadores, tá, lógicos, operadores aritméticos, né, que nós utilizamos para fazer cálculo, né, com essas fórmulas. Vou falar também sobre funções, tá, sobre referências e sobre auto-preenchimento. Bom, É, lembra que uma das funcionalidades, né, de um software de planilha eletrônica é permitir que a gente gere novos dados, né, utilizando fórmulas, cálculos, tá? Pessoal, então assim, como que a gente insere uma fórmula, tá, em uma célula, em uma planilha? A gente tem duas opções, né? Ou eu posso editar diretamente aqui na célula, ou eu posso usar a barra de fórmulas aqui em cima, tá? Às vezes a fórmula é muito grande para você trabalhar diretamente na célula, então aqui existe a barra de fórmulas para ficar mais fácil. Tá? É, então uma fórmula ela sempre vai começar com o sinal de igual, tá? E aí a gente depois começa, né, em si a fórmula. E aí, pessoal, o que pode ter em uma fórmula aqui no software de planilha, tá? A gente pode ter valor constante, por exemplo, né? 10, se eu colocar 10 diretamente na fórmula como eu fiz aqui, isso aqui vai ser uma constante, tá? Eu posso ter vários tipos de operadores, né? Os mais comuns são operadores aritméticos e operadores lógicos. Então, vou colocar o mais, que é um operador aritmético de soma, tá? Mais 20, né? Então, essa fórmula minha, eu quero somar 10 mais 20, tá, pessoal? Quando vocês pressionarem Enter, por padrão, tá? Ele vai calcular e exibir o resultado na célula. Observem que quando eu seleciono a célula, aqui está o resultado, mas da barra de fórmulas, o que está sendo exibido é a fórmula, tá? Então, isso é uma fórmula básica aqui no software de planilha, tá, pessoal? Então, qualquer valor que eu coloco direto na fórmula, esse 10, esse 20, por exemplo, eles são chamados de constantes porque eles não mudam, tá, pessoal? Para mim alterar eles, eu preciso editar a fórmula, né? Vim aqui e alterar esse valor. E aí, sobre operadores. Quais tipos de operadores nós temos, pessoal? Operador aritmético, então nós temos a soma, né? Eu posso ter a subtração, tá? A gente tem a subtração, então 10 menos 50, ele vai me dar o resultado aqui menos 40, tá? A gente tem a multiplicação, né? Que é o asterisco. Então 10 multiplicado por 50, ele vai me dar o resultado aqui, 500. Então a gente tem a divisão, tá? A barra é a divisão, então aqui eu coloquei 10 dividido por 50, tá? Então ele vai me dar aqui o resultado, 0,2. Eu tenho a exponenciação, que é o acento circunflexo. Então se eu quero fazer 10 elevado a 3, eu posso usar o acento circunflexo para fazer isso, tá? Que aí ele eleva esse número à terceira potência. E aí, pessoal, assim como na matemática, aqui no software de planilha, nós utilizamos parênteses para priorizar um cálculo. Porque, por exemplo, se eu colocar igual a 10 vezes 4 mais 5, né? Por padrão, o que vai ser executado primeiro nessa fórmula? Primeiro vai ser executada a multiplicação para depois a soma. A precedência aqui é a mesma da matemática, né? Então as regras da matemática vão se aplicar aqui. Se eu quero, né, que ele some primeiro para depois multiplicar, o que eu faço? Eu coloco essa soma entre parênteses. Então 10 multiplicado, né, pela soma de 4 mais 5 aqui nesse caso. Então nesse caso agora ele vai somar, né, para depois multiplicar. O resultado aqui, nesse caso, é 90. Se eu não tivesse o parênteses, o resultado agora seria 45, tá? Então, essas regras são basicamente as mesmas de matemática, tá, pessoal? Então, além desses operadores lógicos, a gente também pode ter além dos operadores aritméticos, né, nós podemos ter também os operadores lógicos. Porque em algumas situações a gente precisa comparar os valores. Então, por exemplo, eu preciso comparar um valor com outro, né? Eu quero saber se um aluno está aprovado ou reprovado de acordo com a média dele. Eu preciso comparar se a média é maior ou igual a 60, por exemplo, para saber se ele está aprovado, tá? Existem vários casos, cada caso, né, é uma situação diferente que a gente precisa utilizar fórmulas diferentes para resolver, tá, pessoal? Então, voltando aqui com os operadores lógicos, tá? Quando eu coloco, por exemplo, 10, né? Desculpa aqui. Igual a 10 maior que 10, né? O que vai acontecer aqui, ó?
Ele até já colocou aqui para mim, o resultado vai ser falso, tá, pessoal? Esse operador é um operador para me comparar se um valor é maior que o outro, né? Então, 10, por exemplo, é maior que 5, o resultado agora é verdadeiro. Então, qualquer comparação lógica que eu faço utilizando um operador de comparação, o resultado são dois resultados possíveis que eu tenho. Ou essa comparação ela é verdadeira ou ela é falsa, tá, pessoal? São dois resultados possíveis. Eu posso comparar, por exemplo, né, se esse valor aqui é menor que o outro. Então, 10 é menor que 50? Isso é verdadeiro, né? 10 é menor que 4? Não, isso é falso, tá, pessoal? Então, eu tenho o operador de maior, menor, eu tenho o operador de maior igual, tá? 10 é maior ou igual a 10? Isso é verdadeiro, né? Porque ele é igual nesse caso. Eu posso comparar se o valor é menor ou igual, tá, pessoal? 10 é menor ou igual a 10? Nesse caso também é verdadeiro. 10 é menor ou igual a 11? Sim, verdadeiro, tá? E a gente tem o sinal de diferente. Às vezes eu quero saber se um valor é diferente de outro, né? Então, 10 é diferente de 11? Né, pessoal? 10 é diferente de 10? Não. Então, o resultado é falso, tá, pessoal? Então, a gente tem, só recapitulando aqui. Operadores aritméticos e lógicos. Tá, aritméticos nós temos a soma. Opa, ele vai achar aqui. Deixa eu configurar como texto essas células aqui. Tá, formatar, número, texto. Então a gente tem a soma. Tá. Ele vai achar que é uma fórmula aqui, não vai deixar eu colocar. Deixa eu fazer assim, ó. Então nós temos a soma, tá? Subtração, a multiplicação, a divisão e exponenciação, tá, pessoal? São os operadores básicos, né? O operador lógico, nós temos o operador maior, menor, tá? Maior igual, menor igual e diferente de, tá? Para comparar os valores. Então, esses operadores são muito utilizados na elaboração de fórmulas, tá, pessoal? É lógico que, né, no caso dos operadores lógicos, nós não vamos colocar uma fórmula, por exemplo, 10 é maior que 50 para ficar exibindo verdadeiro ou falso, né? Isso não é muito útil. Normalmente nós utilizamos essas comparações em conjunto, tá, com outras funções, que eu vou explicar mais adiante. Pessoal, então assim, a gente precisa entender, né, o básico, né? Eu expliquei para vocês o básico de uma fórmula, como que ela funciona, tá? E agora eu vou exibir, né, nesse exemplo aqui, um exemplo prático, né, de como que nós podemos utilizar essas fórmulas para obter alguns resultados. Então esse aqui é um exemplo básico, a gente tem uma lista de alunos, né, com 3 notas cada aluno, e eu preciso calcular a média, tá? Essa aqui é a média aritmética dessas notas, tá? Então, como que você faria no papel esse cálculo? Você ia somar esses 3 valores de cada aluno e ia dividir por 3, certo? Para obter essa média. Então, como que eu faria uma fórmula para fazer isso, tá? Se eu colocar igual, tá? Abre parênteses. Você não vai fazer isso, tá? Em uma planilha. Porque eu poderia digitar 72 mais 88 mais 92, né? Fechar parênteses e dividir isso aqui por 3. O resultado vai dar certo. Só que percebam que eu já tenho os valores aqui nas células, então eu não vou ficar digitando, tá, os valores dessa forma aqui. A gente vai utilizar o que, pessoal? Utilizar referências para trabalhar, né, com essa fórmula. Então, sempre quando eu tenho um valor na planilha, eu vou referenciar ele, né, que eu quero usar, o valor que eu quero usar em uma fórmula, eu vou referenciar ele, ao invés de digitar ele nessa fórmula, tá? Por quê? Porque depois nós vamos verificar como que a gente utiliza o auto-preenchimento para automaticamente já calcular todos os demais valores. Então, nesse caso aqui, como que eu poderia fazer, tá? Quando eu abro o parênteses, eu vou clicar na primeira nota, né, no caso 72, e ele coloca a referência da célula, tá? Então, por padrão, lembra que a célula é referenciada pela letra da coluna e depois pelo número da linha, né? Por exemplo, o número 72 ele está na coluna B e na linha 2, tá? Então, mais 88 que está na célula C2, né? Mais 92 que está na célula D2, tá? Então, se eu fechar o parênteses, dividir isso aqui por 3, ele vai me dar o resultado 84, tá, pessoal? Tem um detalhe, né? Aqui eu tenho somente 3 valores, mas se eu tivesse 50 valores para calcular essa média,
Vocês percebem que para mim colocar 50 valor um por um aqui ficaria muito difícil, muito complicado, pessoal. Tá? Então é para facilitar a nossa vida aqui, né, na realização de cálculos, as planilhas existem algumas funções, que são algumas fórmulas pré-definidas, tá, pessoal? Funções nós vamos utilizar muito nas planilhas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você vem inserir função, só para vocês terem uma ideia, né? Então, ó, olha a lista de todas as funções que tem, né, um software de planilha, tá, pessoal? Eu tenho para trabalhar com banco de dados, com consulta, com data, com engenharia, estatística, tá? Filtro, financeiro, lógica, matemática, texto. Então existem diversos tipos de funções. Obviamente que eu também não sei, né, utilizar todas, mas a ideia é que a gente aprenda as funções básicas e como pesquisar, né, uma função nova se eu precisar utilizar ela, tá? Então, como que eu utilizaria uma função para ajudar a resolver esse nosso problema, pessoal? Eu vou utilizar a função, quando você coloca o sinal de igual e começa a digitar, percebam que já aparece uma lista, né? Essa aqui é justamente a lista de funções que correspondem com o que você está digitando. Então, se eu colocar igual a média, tá? Por exemplo, eu posso pressionar a tecla Tab, que ele já completa para mim. Então, essa função, né, o nome dela é média. Então, por padrão, uma função ela tem um nome, ela abre parênteses, tá, pessoal? E aí ela pode ter ou não argumentos, né? O que são argumentos, pessoal? Tá vendo esse valor 1, valor 2? Né? Argumentos são os valores que eu preciso passar para que a função faça o cálculo corretamente. Então, nesse exemplo, se eu quero calcular a média, né, de quais valores eu quero calcular a média? Esses valores vão ser os argumentos da minha função. Né? Então, simplificando, se eu quero calcular a média desses três valores, eu vou clicar no 72 e vou arrastar até o 92. Então, o que ele fez? Né? Ele colocou igual a média, B2, 2 pontos D2, pessoal. O que esses dois pontos, o que eles significam, tá? Os 2 pontos é um operador de intervalo, significa que a gente está trabalhando com a célula B2 até a D2, inclusive as B2 e a D2. Só para vocês visualizarem, eu poderia calcular a média de todos esses valores, ó, né? Colocando o intervalo de B2 até D11. Mas nesse caso a gente vai colocar somente esses três, tá? Então, olha só, essa função já calculou para mim a média dos três valores. Qual que é a diferença agora? Se eu tivesse 50 valores para calcular a média, né, eu ia colocar um intervalo inteiro aqui, então ficaria bem mais simples, bem mais rápido para calcular, tá, pessoal? Então, normalmente já existem fórmulas, né, pré-definidas para resolver o que a gente precisa. E aí uma fórmula, pessoal, né? Toda fórmula tem um nome, é obrigatório abrir o parênteses, né? A estrutura dela, como é que é? A estrutura ela tem um nome, é obrigatório o parênteses, abrir e obrigatório fechar o parênteses. Elas podem ter ou não argumentos, né? E podem ter nenhum, 2, 3, 4 argumentos, dependendo do que a fórmula faz, do que a função faz, tá? Só para vocês terem uma ideia, se eu colocar igual a hoje, né? Essa função aqui, hoje, né, eu abro e fecho o parênteses, ela me retorna a data atual, tá? Ele pega a data do sistema. Imagine que eu tenho esse número aqui, ó, tá? E eu quero arredondar ele. Se eu usar a função igual a head, tá? Olha só, essa função tem dois argumentos. O primeiro é o valor, né, que eu vou referenciar aqui. E aí, pessoal, como que eu, né, digo para ele, ó, digo para a função, esse é o primeiro argumento, agora eu vou colocar o segundo argumento, porque assim, nesse caso eu quero arredondar esse valor para um número de casas decimais, né? Ele até coloca o exemplo aqui, né? Ó, então a rede 99,4 para uma casa decimal. O ponto e vírgula, tá? Esse ponto e vírgula ele diz que eu coloquei o primeiro argumento e agora eu vou colocar o segundo, ele delimita os argumentos. Então, só para vocês entenderem, ó, nessa função arred eu vou arredondar o valor que está na célula H6 para uma casa decimal, tá? Então, quando eu pressionar aqui a tecla Enter, olha o que ele fez. Ele arredondou para uma casa decimal. Só um detalhe, tá? Aqui nesse texto de ajuda, pessoal, quando aparece entre colchete, no caso aqui casas está entre colchete, quer dizer o quê? Que é opcional, né? O valor é obrigatório, mas a quantidade de casa decimal é opcional. Se eu não colocar nenhuma, deixar só o valor, como está aqui, ele já vai arredondar para 0 casa decimal. Esse é o padrão, né? Mas se eu quiser informar, por exemplo, eu quero arredondar para 2 casas decimais, tá?
Então eu posso fazer isso, arredondar esse número. Então assim, percebam que a função hoje, né? Olha só, ela não tem nenhum argumento, né? Eu só abro e fecho parênteses. A função média, ela tem um argumento aqui que é o intervalo da média, que eu quero calcular a média. A função arred tem dois argumentos, que é o número de casas, o número que eu quero arredondar e a quantidade de casas. Percebam que o ponto e vírgula aqui delimita, né? Onde que termina um e começa o outro. Então, se eu tiver um ponto e vírgula, eu vou ter aqui, no caso, dois argumentos, tá, pessoal? Quando a gente pesquisa uma função na internet, então a gente vai achar uma explicação dela parecida com essa explicação aqui, tá? Então, é preciso que a gente entenda essa estrutura, né, das funções, como que elas funcionam, tá? Então, voltando ao nosso exemplo aqui que a gente precisa resolver. Pessoal, eu calculei a média no caso do meu aluno 1. E como que eu faria para calcular nos demais? Bom, você poderia, né, digitar aqui na outra linha essa fórmula igual a média, né, e colocar aqui, referenciar os dados do aluno 2. Qual que é o problema? Tá? O problema é que a gente... se a gente ficar fazendo linha por linha, né, vai demorar muito. Imagine se eu tivesse 1.000, 2.000, 3.000 linhas para calcular. Fazer uma por uma é inviável. Lembra que um software desse é para ajudar a gente a resolver um problema, não para ficar criando outro problema para a gente, né? Então, para resolver isso, pessoal, existe aqui a alça de auto-preenchimento. Então, só para relembrar, quando eu clico no meio da célula e arrasto, tá? Eu seleciono. Se eu clicar na borda dela, olha, aparece uma mãozinha aqui, né? Clicar nessa borda e arrastar, o que ele faz? Ele move o valor de lugar. E esse quadradinho no canto inferior direito chama auto-preenchimento. O que ele faz, né? Se eu usar o auto-preenchimento até aqui embaixo, então ele automaticamente já copiou a fórmula que tinha na célula, mudando as referências, pessoal. E uma coisa que a gente precisa entender aqui, ó, quando eu copio a fórmula para baixo, igual eu fiz aqui, o que muda numa referência? Lembra que a referência é composta pela coluna e pela linha, né? Quando eu uso o auto-preenchimento para baixo, ele muda o número da linha. Por padrão, tá, pessoal? Isso aqui é a referência relativa, tá? Depois existe a referência absoluta que nós vamos discutir em outro vídeo. Então, nessa primeira linha eu tenho a média, né, de B2 até D2. Quando eu usei o auto-preenchimento, ele mudou agora a linha. Então, ficou a média de B3 até D3. Por quê? Ele já subentende que você quer calcular a média, né, da próxima linha. Se a gente vir aqui na última linha, então a fórmula ficou média de B11 até D11, tá, pessoal? Alguns números ficaram quebrados, tá? Então aqui a gente tem a opção para diminuir as casas decimais, tá? Aqui eu consigo diminuir e aumentar essas casas decimais, tá? Pessoal, então uma coisa que precisa entender, né? Que quando a gente usa o auto-preenchimento para baixo, a linha, no caso das minhas referências, elas vão mudar, tá? E quando a gente copia, né? Se eu colocar uma fórmula aqui, por exemplo, tá? Eu vou colocar uma fórmula aqui para somar todas essas notas, só para vocês compreenderem. Se eu quisesse somar essas outras duas colunas, eu poderia usar o auto-preenchimento para a direita agora. O que vai mudar agora, né? Se aqui eu somei de B2 até B11, o que vai mudar agora é a coluna, né? Porque quando eu ando para a direita, olha só o que tem, né? O que muda são as colunas. Então aqui essa próxima célula ficou de C2 até C11 e aqui a próxima D2 até D11. Então, um entendimento básico sobre referência, tá, pessoal? Que vocês têm que ter a referência em uma fórmula, ela vai mudar de acordo com o auto-preenchimento. Se você usou para a direita, tá? Ele vai mudar as colunas. Se você usou para baixo, ele vai mudar as linhas. Não tem como eu usar o auto-preenchimento na diagonal, tá, pessoal? Então, primeiro eu preciso usar para a direita ou para baixo, para depois usar para o outro lado. Então, eu posso fazer para a direita ou para baixo, né? Ou eu posso fazer primeiro para baixo e depois aqui para a direita, tá? Então, só para vocês compreenderem. Então, esses são alguns conceitos básicos, tá, pessoal, sobre fórmulas. No próximo vídeo a gente vai começar uma atividade para trabalhar com essas fórmulas. Tranquilo?